Certo? Então é importante para nós vermos sobre a ciência de dados a parte da gestão também, certo? E dentro da área de gestão é justamente o que estamos vendo aqui. Nós temos exemplos de aplicações, certo? Que são revisões de demanda, detecção de fraudes e recomendações de produtos, análise de sentimentos, tá? Temos a ciência de dados na gestão, definição e conceitos, as principais técnicas e modelos, coleta e armazenamento de dados, análise e visualização de dados. Temos os impactos no negócio, que requer muita tomada de decisão baseada em dados, certo? Temos o teste das hipóteses, que são as definições e conceitos, tipos de testes, planejamentos e execução dos testes, interpretação dos resultados, certo? E temos a inferência estatística, que são as definições e conceitos, a amostragem e estimação de parâmetros, intervalos de confiança e testes de hipótese e valor, tá? Bom, sobre o projeto, né, a prescrição baseada em evidências científicas é diferente de prescrição copiada de artigos científicos. Então, iremos começar com o tema globalização e competitividade, com foco na compreensão do comportamento do consumidor. A globalização trouxe um cenário de alta competitividade para as empresas, exigindo que os seus esforços e recursos sejam direcionados a compreender o comportamento de lealdade e ruptura do consumidor, com foco na retenção de clientes. Iremos falar agora sobre análise descritiva, preditiva e prescritiva. Com essas análises, conseguimos pensar um pouco no que está acontecendo ou no que já aconteceu, o porquê isso pode vir a acontecer e como podemos resolver. Na análise descritiva, conseguimos entender o problema e oportunidades de um negócio com base nos dados. Com a preditiva, conseguimos criar melhores teorias e projeções para esses problemas serem resolvidos. E sobre a prescritiva, conseguimos tomar melhores decisões. Agora, a aplicação na gestão, a análise, visualização e tomada de decisão baseadas em dados. E sobre esse tema, a aplicação da ciência de dados na gestão, falaremos agora sobre a análise de dados, que é a utilização de técnicas estatísticas e de mineração de dados para extrair informações úteis a partir de grandes conjuntos de dados. Já a visualização de dados são ferramentas de visualizações que ajudam na interpretação e na apresentação de dados complexos de forma compreensível, como Apache Hadoop, e bancos de dados como Amazon Redshift lidam com grandes volumes, variedade e velocidade dos dados, permitindo análises em tempo real. Já a tomada de decisão baseada em dados é a utilização de insights baseados em dados para guiar decisões estratégicas e operacionais, utilizando linguagens como Python, Pandas, Matplotlib ou R. Realiza-se uma investigação inicial para entender padrões e tendências dos dados. Nessa parte aqui, queremos focar muito em ampliar o seu entendimento em ciência de dados, certo? Porque quando se fala de ciência de dados, você pensa logo em coletas de dados enormes, coletas gigantescas de dados, certo? Então, tem que haver um sistema de coleta avançado, tá? Através de sensores, tá? Através de dados não estruturados e IoTs, certo? Nós temos também muito a parte de inteligência artificial e deep learning. É uma parte interessantíssima da ciência de dados, que requer o treinamento de uma inteligência artificial, aplicações de modelos complexos e considerações éticas na manipulação de dados sensíveis, tá? Porque hoje em dia estamos explorando uma nova era de inteligência artificial, então estamos tendo que lidar com novos tipos de aplicações e novas considerações éticas do que podemos utilizar com essa inteligência artificial, certo? Falando nisso, né, entramos na parte de ética de inteligência artificial e engenharia de recursos, que tem um destaque para Feature Engineering, certo? E um processamento distribuído. Inovações tecnológicas e colaboração interdisciplinar. A automação de processos está se tornando cada vez mais relevante, com a implementação de pipelines de dados automatizados e ferramentas de automação de machine learning, permitindo uma análise mais rápida e eficiente. A computação em nuvem. A migração para ambientes de computação em nuvem oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo que as equipes de ciências de dados aproveitem recursos conforme necessário. Na colaboração interdisciplinar, nós temos a interação com outras áreas, onde profissionais em ciências de dados frequentemente colaboram com especialistas em áreas como o marketing, finanças e operações para compreender profundamente os desafios específicos enfrentados por cada departamento. Comunicação efetiva é a capacidade de traduzir resultados complexos para não especialistas é crucial. Profissionais em ciências de dados precisam comunicar efetivamente suas descobertas para garantir que as decisões tomadas sejam bem fundamentadas. Uma das grandes outras coisas também se trata dos desafios éticos e jurídicos, certo? Quando se trata de ética, tá? A primeira palavra que vem logo na cabeça é a privacidade e segurança, certo? Então, com a chegada da inteligência artificial e esses dados enormes, né, esses bancos de dados, é crescente a preocupação com a privacidade dos dados conforme regulamentações como o GDPR, certo? Então, deve-se seguir sempre esses regulamentos. Quando está se coletando esses dados, quando está trabalhando com esses dados, certo? Sempre respeitar essa privacidade e segurança dos seus clientes. Além de falando sempre nos viés nos dados, né? Viés nos dados. Então, temos que ter a confiança sobre a equidade e a imparcialidade nos modelos de machine learning,
certo? Porque nem sempre a máquina vai estar certa ali sobre alguma coisa, tá? A máquina, ela tem uma tendência a ser imparcial sobre várias coisas. Ela não entende algumas coisas como ironia, às vezes, não entende alguns dados mais específicos, às vezes, ou requer um treinamento muito mais específico, que muitas vezes é um caso de exceção, e você não vai ter tanto tempo para treinar a máquina assim. Então, haverão casos em que a máquina será imparcial, e você deve sempre olhar isso, porque são viés nos dados. Impacto nos negócios orientados a dados e inteligência de negócios. A otimização de processos. Melhora da eficiência e redução de custos através da análise de dados operacionais. A otimização de cadeias de suprimentos e a previsão de demanda suportada por dados reduzem custos e melhoram a eficiência global. A personalização de produtos e serviços é o uso de dados para entender melhor os clientes e personalizar as ofertas. Recomendações personalizadas e ofertas especiais baseadas em análise de dados do comportamento passado do cliente melhoram a satisfação e a fidelidade. A detecção de tendências de mercado é a análise de dados para identificar oportunidades de negócio e riscos potenciais. Alertas automáticos e painéis de controle proporcionam reações rápidas a mudanças nas condições dos negócios, sendo crucial para as decisões ágeis. Falando aqui rapidamente agora também sobre o campo de trabalho, certo, na ciência de dados, nós temos aqui um papel do cientista de dados, certo, que tem como a melhoria da eficiência e redução de custos através da análise de dados operacionais. Como assim? Bom, o cientista de dados está ali para simplificar o trabalho de dados enormes, coisas que seriam impossíveis vários seres humanos fazerem, certo? Através de uma máquina ali e um ótimo cientista de dados, é possível economizar a longo prazo, certo? Dinheiros e dinheiros, em cima de pesquisas, em cima de estratégias criadas, certo? E em cima de gerir um negócio. Bom, também temos aqui também a parte de engenheiros de dados, certo? Que utilizam os dados para entender e satisfazer melhor os clientes. Temos os analistas de dados, que são análises de dados para identificar oportunidades de negócios e riscos potenciais, certo? Também pode ser usado como medidas, né, protetivas do seu negócio. Você pode usar como, calma, talvez não seja muito bom andarmos por esse caminho, né? Como vemos aqui. E também contamos com especialistas em machine learning, certo? Que cuidam de desenvolvimento de algoritmos, validação e otimização das inteligências artificiais. Exemplos de análises preditivas na tomada de decisão. Na previsão de demanda, podemos usar os dados históricos para prever demanda futura de produtos e serviços. Já na análise de risco de crédito, podemos avaliar a probabilidade de inadimplência de clientes baseados em dados passados. Na manutenção preditiva, podemos prever falhas em equipamentos antes que elas ocorram, com base na análise de dados de desempenho. Esses aspectos demonstram como a ciência de dados pode ser integrada na gestão para melhorar a tomada de decisão e otimizar as operações de negócios.